paz do Senhor, queridos irmãos. Que satisfação em poder parabenizá-los nesse dia especial, completando 32 anos de vida. Mas que bênção! Queremos parabenizar o pastor Edson, irmã Gisele, por um desempenho tão lindo durante esses anos todos. Que Deus os abençoe abundantemente para o futuro também. E queremos parabenizar o pastor fundador, pastor Luiz e a irmã Célia. Que bênção, casal tão querido nosso e que tem tanta história junto conosco no sul do Brasil. Temos um amor tão grande, respeito tão grande para o pastor Luiz e a irmã Célia. E parabéns, pastor Luiz, também. Queremos também parabenizar o superintendente distrital, tão amado. E nós tivemos um pequeno parte da história do pastor Romero, quando ele conheceu a esposa futura dele, foi no ministério do pastor Silas, da irmã Leonor, na Igreja Central de Porto Alegre, que nós também fazíamos parte daquela etapa, daquela história. Então, parabéns, pastor Romero, e todos os que estão presentes para essa festa. Quero agradecer muito a irmã Ana Paula, que me convidou, comunicou comigo acerca dessa celebração e que desejando que a gente mandasse um vídeo. Então, que Deus abençoe Ana Paula abundantemente também. E queremos agradecer a Deus acima de todas as coisas. Toda a glória, toda a honra seja dada ao único que é digno de louvor e de toda a honra para sempre. 32 anos de idade. 32 anos. E em alguns sentidos parece ontem. Eu me lembro tão bem como começou o trabalho da igreja lá. Mas, aliás, eu me lembro de muitas coisas, mas com 72 anos de idade eu já descobri muitos arquivos enferrujados, assim dizer. Mas, graças a Deus, minha querida esposa, irmã Kay, ela tem guardado um tipo de jornal. Todo ano ela compra um livro, agenda para aquele ano novo, e ela escreve detalhes importantes que ocorrem em cada ano. E ela tem esses jornais desde o início do nosso ministério. Então, quando fui solicitado preparar esse vídeo, eu comecei a pensar, mas quando foi isso? Quando aconteceu aquilo? E ela voltou para os jornais dela e pegou aqueles anos e assim nós pegamos alguns detalhes mais importantes de reviver o início do trabalho. Mas basicamente foi o seguinte, o início do trabalho. Pastor Luiz, irmã Célia, nós tínhamos uma história muito linda em Curitiba, onde todos nós morávamos certa hora no passado, e ministramos juntos lá. E então, quando começamos a trabalhar em Porto Alegre, eu precisava de ajuda de alguém. Então, chamei o meu muito estimado pastor Luiz e a irmã Célia para considerarem mudar para Porto Alegre. E fizeram isso e nos ajudaram muito com a pastora Nélcia, irmão Braz, e depois pastor Silas e irmã Leonor também vieram nos ajudar em tanta coisa. Mas então, pastor Luiz e eu estávamos trabalhando juntos em Porto Alegre quando recebi um comunicado que 2 equipes estavam vindo querendo vir, duas equipes que tínhamos
recrutado durante nosso ano nos Estados Unidos, antes de começar o trabalho da Igreja Nazareno em Porto Alegre. Então, essas duas equipes que vinham uma após a outra, pensamos, puxa, podemos juntar os fundos que eles iam trazer para a construção e fazer uma coisa significativa, né? Começar um trabalho novo em algum lugar. Então, em oração, sentimos guiados pelo Espírito Santo para começar o trabalho da Igreja Nazareno em Novo Hamburgo. No seminário, eu tinha tido uma aula que um professor falou, se vocês vão começar um trabalho novo, gaste um pouco mais antes de começar um investimento cabal, assim, gaste um pouco mais, alugam, fretam um aviãozinho, não custa muito dinheiro, voam por cima da cidade e descubram a região da cidade que está em plena expansão. E aí que você deve localizar uma igreja nova, porque faz sentido que as pessoas estão mudando para aquele bairro novo, talvez deixando igrejas para trás, ou procurando uma igreja nova, e vocês podiam estar posicionadas assim. Então, eu falei para o pastor Luiz, vamos fretar um avião e vamos voar por cima de Novo Hamburgo. E nós fizemos isso. E nós estávamos olhando para a cidade, a bela cidade do ar, e que linda, linda cidade, é Novo Hamburgo, mas de repente começamos a observar uma região que tinha poucas casas, mas tinha loteamento, uma grande loteamento com algumas casas já construídas. E vimos que a entrada daquele novo, aquela nova região ficava no bairro de Hamburgo Velho. Então, na avenida principal de acesso para aquele lugar tinha um terreno baldio bem na esquina da entrada daquela região onde tinha casas novas sendo construídas. Então, entramos em contato com o proprietário e, enfim, compramos aquele terreno. E sabendo que Novo Hamburgo era mais taxativo quanto à documentação e coisas assim, eu senti que deveríamos contratar arquitetas. Nós acabamos contratando duas arquitetas e que fizemos planos, e por aí estava muito bem, estava indo muito bem. Estávamos super animados com o desenho das duas arquitetas. Mas entrou um grande enguiça quando as arquitetas nos colocaram em contato com o engenheiro. Arquitetura é uma coisa, engenharia outra. E o engenheiro que contratamos, brincadeira, foi terrível. Porque ele exigiu uma fundação que depois ficamos sabendo por outros, uma fundação que poderia aguentar 6 andares. Se vocês ficam crescendo aí na igreja, podem saber que eu acho que vocês podem construir mais 4 andares naquela fundação. Foi terrível. Se não me engano, eu estava tentando lembrar, minha esposa não colocou essa anotação, mas se não me engano, tem 36 sapatas reforçadas, concreto reforçado, com gaiolas enormes e concreto. Aliás, a Ana Paula mencionou que o pastor Edson se refere muitas vezes em ter sentido o chamado de Deus em cima de um saco de cimento. Tinha tanto saco de cimento lá para construir um prédio de 5, 6 andares, a fundação, irmãos. Era terrível. E além do mais, além de cavar 36 buracos profundos com a retroescavadeira, era quase um ao lado do outro, é terrível. E além disso, o problema era que deu chuva. Quando Bob e Jean Zerlanda, um casal americano que foi fundamental no trabalho da Igreja Nazarena de Novo Hamburgo, aliás, em Porto Alegre também, casal precioso. Aliás, eu acho que eles acabaram morando
com o pastor Luiz Irmacéia por uns 3 meses no total, e ele ajudando na construção. Mas quando eles vieram em janeiro de 89 para começar a construção com as equipes que vinham logo mais em fevereiro, os buracos só tinham chuva e desabavam, era terrível. Além do mais, nós tínhamos umas retrancas, coisas que aconteceram, contratempos. Por exemplo, logo no início, antes de começar a construção quase, eu estava com as plantas e tudo aquilo, documentação e talões de cheques numa pasta. Eu estava visitando com o Luiz e tomando um cafezinho num barzinho, e alguma coisa distraiu a gente por um momento, e quando eu olhei, virei de volta para olhar na pasta onde estava. Alguém tinha passado a mão e roubado, e passaram cheques imediatamente. Era terrível, tentando bloquear os cheques e tudo aquilo, e a documentação, e tinha que refazer muita coisa, muito contratempo. E outra coisa, naqueles buracos que o engenheiro nos obrigou a cavar e encher com sapatas enormes de concreto reforçado, deu tanta chuva que naquela altura que tinha os buracos, o muro do vizinho desabou, e junto com uma meia água que tinha no fundo do quintal. Graças a Deus a casa dele não desabou, porque veio muito perto de a casa dele ter sido comprometido. Então, todos esses contratempos, e com isso nós tínhamos que construir uma baita de muro de arrimo, que acredito que ainda está lá. Se você olha lá no fundão, aquele baita de muro de arrimo foi fruto de um desabamento com as chuvas que deu, mas tudo aquilo custou dinheiro, e a verba era pequenininho que nós tínhamos, e tudo foi para o chão, assim dizer. E quando as equipes vieram em fevereiro, ficaram muito desapontados, porque a obra parecia não sair do chão ainda. E essas equipes, uma coisa que motiva a motivação das equipes, eles chegam e em poucos dias eles constroem paredes e colocam telhado e já tem um culto naquele lugar. Essa foi a ideia deles. Ambos os equipes nem saíram do chão, estavam trabalhando na lama só e colocando concreto dentro daqueles buracos enormes. Então, toda a verba tinha sido gasto e até mais, e não sabíamos o que fazer. Acho que penúltimo dia da última equipe, do Elkhart, Indiana, Pastor Abla, ele me puxou de lado. Isso nunca aconteceu, irmãos. Eu ajudei dezenas de equipes e nunca tive isso acontecer. Só naquela altura tínhamos que ter um milagre do Senhor. O pastor me puxou de lado e ele disse, Eldon, tem um irmão nessa equipe que ele é bem de vida e ele quer ajudar a completar essa obra, e ele está disposto a pagar as despesas para você, a Dona Kay, o pastor Silas, a irmã Leonor e o pastor Luiz e a irmã Célia para virem para Elkhart, Indiana, e nossa igreja queremos terminar essa obra. E quanto vai custar para terminar a obra? Irmãos, eu não fazia sentido. Eu não fazia a mínima ideia do que iria custar. Eu já tinha chutado tanto fora, a bola tanto fora, que eu vivia de escanteio. Sempre atrás da bola, porque as minhas estimativas sempre estavam caindo no chão, por chão. Eu não fazia ideia. E eu só chutei, assim. Ele queria uma figura. Eu falei, olha, pastor, é muito dinheiro. Eu acho que menos que $40 mil você não completa essa construção. Ele disse, vamos tentar arrecadar aquele quantia de verba.
Olhando para trás, que pena que eu não pedi mais. Mas na época eu não acreditei que uma equipe ia fazer isso. Geralmente as equipes traziam um máximo de US$ 10.000, então US$ 40.000 foi incrível. E recebi uma ligação depois que saíram do Brasil. ah, ah, eu recebi uma ligação 2, 3 dias depois. Pastor Abel falou: Eldon, nós já estamos prontos aqui para mandar o cheque para pagar suas despesas. Então eu vou tentar pegar vistos. Eu não sei, pastor, porque a irmã Célia está grávida e eles não dão vistos para uma mulher grávida por causa que se o neném nasce nos Estados Unidos tem cidadão americano, então eles não vão dar vistos. É impossível. O impossível do homem é o possível para Deus. A irmã Célia viajou para os Estados Unidos 7 meses grávida. Ela voltou quase 8 meses grávida. Ela podia ter tido Raquelzinha nos Estados Unidos. E Raquel estaria falando inglês hoje. Mas foi um milagre do Senhor, que nós conseguimos realizar aquela viagem. Mas os US$ 40.000, irmãos, conseguimos completar a casa para pastor Luiz e irmã Ceia morarem. E parte bruto do porão onde vocês estão se reunindo agora. Só o bruto mesmo. Não conseguiu fazer acabamento quase nada. E o dinheiro já tinha sido esgotado. Então, irmãos, quando eu vejo fotos da igreja hoje, que coisa mais linda, mais espetacular. Agora, minha pergunta é quando vão colocar os 5 andares que ainda faltam para aquela fundação que tem por baixo daquele prédio. Mas, irmãos, sim, acho que deu para entender um pouco do começo do trabalho. E quero agradecer pelo convite, os irmãos, a irmã Kay, mando um grande abraço para todos aí. Pastor Edson, irmã Gisele, parabéns. Congregação, parabéns. E que Deus os abençoe, que possa dar muito, muito mais fruto. Irmã Noeli, temos um amor tão grande para com a irmã. Estamos tão agradecidos a Deus pela irmã. Sentimos tanta falta do pastor, do irmão Rubens, pai do pastor Edson. Que casal que foram uma bênção tão grande nas nossas vidas. Não apenas por serem sempre dispostos a ajudar em qualquer coisa, mas por também terem nos proporcionado um filho, Edson, que se tornou uma bênção tão grande nas nossas vidas. Aliás, Edson e Gisele nos ajudaram também em Florianópolis, estabelecer o trabalho da Igreja Nazareno no bairro Campeche, no acampamento Nazareno lá em Florianópolis. Temos um amor tão grande para com esse casal. Estamos tão orgulhosos daquilo que Deus tem realizado através das suas vidas. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor. E a gente se vê no outro lado. Creio eu que não falta muito para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.